Isso aí, galera, muito boa noite para todo mundo do YouTube, principalmente para quem gosta de futebol e é inscrito no canal. Quem não for inscrito, dá uma moral, se inscreva, dá uma moral pro canal crescer. Seguinte, vou falar de um time hoje que anda meio sumido, principalmente da mídia televisiva. O Botafogo, o Botafogo de Futebol e Regatas. Para muitos, um time grande e para muitos, um time médio. E para uma grande maioria também, um time de apenas tradição, né? O Botafogo, pelo menos na minha humilde opinião, não se pode ser considerado um grande perto dos gigantes, né? Como os quatro paulistas, Flamengo, Vasco, Fluminense, Cruzeiro, Atlético, Grêmio e Inter. Por quê? Pela ausência de títulos na história do Botafogo. O Botafogo é um time tradicional, sim, mas a tradição do Botafogo se dá principalmente por ter fornecido muitos grandes jogadores excelentes para a seleção brasileira na década de 50, 60, 70. E o Botafogo, mesmo tendo servido muitos jogadores para a seleção brasileira, não conquistou grandes títulos. O Botafogo, na sua história, o Botafogo tem apenas 3 grandes títulos, que é a Copa Conmebol de 93, que ele venceu o Peñarol nos pênaltis, o Brasileiro Taça Brasil de 68, que o Botafogo venceu o Fortaleza na final, e o Brasileirão de 95, em que venceu o Santos na final. E o Botafogo, desse Brasileiro de 95 para cá, 24 anos, o Botafogo inexistiu para o futebol, exceto uma Libertadores que ele participou muito bem em 2017, ao qual perdeu nas quartas de finais para o Grêmio. Mas o Botafogo, de 95 para cá, o Botafogo ganhou apenas 5 campeonatos cariocas, que é um campeonato que não vale muito, não vale mais. De 90 para trás, o campeonato estadual de todos os estados não tem mais valor. Os times não colocam mais as grandes forças, deixam meio de lado para disputar a Copa do Brasil, o Brasileiro e Libertadores. Se preparar para o Brasileiro, né? Então o Botafogo, de 95 para cá, ele vem perdendo muito prestígio e muitos torcedores. O Botafogo é um time que não leva mais torcida aos estádios. Cada vez mais você vê menos exposto a marca do Botafogo em televisão, né? Pode ver os contratos que o Botafogo faz para estampar camisa, short, ombro, são cada vez menores porque é um time que tem muito pouca exposição na mídia. Isso faz com que receba menos dinheiro e tenha menos dinheiro para investir. E os presidentes que tiveram no Botafogo há uns anos atrás tentou fazer uma espécie de rivalidade, criar uma rivalidade com o Flamengo. Isso não foi bom para o Botafogo, porque ganhar campeonato estadual para um time que não tem muitos títulos não é bom. Mascara muito e chega na hora do campeonato que vale, que é o Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, se participar e a Sul-Americana, o time já chega enfraquecido pela ilusão de ter ganhado o campeonato estadual. Lembrando, nos últimos 24 anos, desde 95, o Botafogo ganhou apenas 5 campeonatos estaduais. Ganhou sim o Rio-São Paulo em 98, mas não tinha muito valor, porque os grandes times estavam disputando Mercosul, Brasileirão e não dava muita importância, né, para o Rio-São Paulo. E o Botafogo está cada vez mais sumido da mídia, a torcida não vai ao estádio, não revela grandes jogadores, fica contratando jogador em fim de carreira. O time não consegue brigar com o Flamengo, Vasco, Fluminense interno. Veja esse ano o Botafogo não chegou nem às finais da Taça Rio, nem da Taça Guanabara. E acabou de ser desclassificado para o Juventude, ao qual perdeu uma Copa do Brasil, uma final de Copa do Brasil. Então é cada vez mais complicada a situação do Botafogo. O Botafogo, se o critério para ser grande for títulos, o Botafogo não é grande. O Botafogo é um time médio. E ele está cada vez mais se aproximando de times que já foram grandes e médios, que agora são pequenos, como o Portuguesa de São Paulo, a América de Minas, Bangu e América do Rio. Entendeu? O Botafogo está trilhando um caminho muito complicado para o futuro do clube. Porque dinheiro de televisão é cada vez menor, porque a colocação no campeonato requer uma premiação e ele não consegue ficar bem colocado. Quase sempre, exceto alguns anos, está sempre ali no meio da tabela.
ou brigando para não cair. Então, muito complicado para um time que é tradicional. Repito, dentro do estado do Rio de Janeiro, o Botafogo é grande, gigante. Mas fora do estado do Rio de Janeiro, o Botafogo é um time médio, pela ausência de títulos, mesmo tendo tido vários excelentes, grandes jogadores na sua história, principalmente que serviram a seleção brasileira. O Botafogo, nos anos dourados, em que teve muitos grandes jogadores, infelizmente para a sua torcida, não conquistou grandes títulos, o que faz o Botafogo um time pequeno perto dos gigantes que eu citei aqui, os 4 de São Paulo, os outros 3 rivais cariocas, os 2 de Minas e os 2 do Sul. E agora também o Atlético Paranaense, após ganhar a Sul-Americana e ter ganho o Brasileiro em 2001, o Atlético Paranaense se põe à frente do Botafogo, principalmente por estar sempre disputando campeonatos grandes e fazendo frente com outros clubes do Brasil, né? Por isso, muitas pessoas da mídia, principalmente o Sport TV e algumas rádios, ficam indagando: o Botafogo é grande? Ainda é grande? Eu acho, na minha opinião, que é um time muito tradicional, mas grande, pela ausência de títulos, ele não é. E se continuar nesse caminho, vai se tornar um clube pequeno. É isso aí, espero que o Botafogo se recupere para o bem do futebol, principalmente para a rivalidade que ele tem com os grandes do Rio. Eu, como flamenguista, gostaria muito que o Botafogo voltasse a ter aqueles times competitivos das décadas 60, 70, 50, 80 e meados de 90, até para fortalecer o meu time, que é o Flamengo. O Flamengo tendo grandes adversários no âmbito local, isso é bom. Só que tem que se esquecer que do jeito que está indo, vai acabar se tornando um time pequeno. Se cair para a segunda divisão do jeito que está, sem dinheiro e sem perspectivas, dificilmente voltará, e se ficar 2 anos seguindo na Série B, dificilmente vai voltar a ser um time grande e tradicional. O que grande, pela ausência de títulos, não é, e pela ausência de torcida. Mas é um time muito tradicional que forneceu muitos grandes jogadores para a história da seleção brasileira. É isso aí, um abraço. Espero que os botafoguenses que assistiram o vídeo não fiquem bravos comigo. É apenas uma constatação. E quem gostou do vídeo, dá uma moral e se inscreva. Um abraço, fiquem com Deus.